Olá, pessoal. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o atendimento inicial ao paciente politraumatizado, com destaque para as imobilizações. Esse é um trabalho para a disciplina de Primeiros Socorros do curso de Medicina e a nossa docente é a professora Adriana Ribas. O grupo é formado por eu, Daniel Matos, Laís Cedras, Luana Ramos e Maria Luzinete Reis. Bom, esse aqui é o nosso sumário. Nós vamos abordar, durante a nossa apresentação, a introdução, a relevância clínica, a segurança da cena e biossegurança, a avaliação primária, o protocolo XABCDE, a avaliação secundária, os princípios da imobilização, erros comuns e condutas primárias, e o checklist prático. Antes de tudo, é crucial trazer uma definição para o politraumatismo. Basicamente, o politraumatismo é uma síndrome multissistêmica que tem uma importância crucial na medicina, tanto no ensino médico quanto na prática. Ela se caracteriza por múltiplas lesões sequenciais que vão afetar órgãos e os sistemas vitais, e normalmente elas são oriundas de acontecimentos que desprendem muita energia, como é o exemplo dos acidentes automobilísticos. Acidentes de carro, atropelamentos, acidente de ônibus, de caminhão. Mas a gente traz um destaque aqui para os motociclistas, porque pelo fato deles não estarem tão protegidos, né, estarem mais expostos, com seus corpos mais expostos, por andarem em maiores velocidades também, eles são números maiores em acidentes em que ocorre o politraumatismo. Também nós trazemos aqui como destaque o fato da idade ser uma idade produtiva, ou seja, uma idade adulta, e a maioria dos casos serem frequentes em pessoas do sexo masculino. A relevância clínica do politraumatismo. O trauma, ele é a primeira causa de morte na população entre os 5 e 38 anos. No Brasil, as causas externas, como acidente de trânsito e homicídio, são a principal causa de morte. A morte decorrente de traumas ela vai apresentar uma distribuição trimodal. As mortes imediatas, que vão ocorrer nos primeiros minutos, no local do acidente mesmo, por grandes lesões nos órgãos vitais, como o coração, os grandes vasos, o cérebro, e geralmente elas são inevitáveis, não importa a velocidade da equipe, quando essas lesões elas atingem órgãos vitais, funções vitais, realmente é uma morte inevitável. As mortes precoces, que ocorrem nas primeiras 4 horas, e pega aí cerca de 30% dos casos, que são decorrentes de causas hemorrágicas, lesões torácicas, abdominais ou do sistema nervoso central. Esse grupo é crucial, porque as mortes elas são evitáveis. Se o diagnóstico for precoce, se o tratamento for adequado, durante o tempo adequado, é possível sim evitar essas mortes. Já as mortes tardias, elas ocorrem aí cerca de dias ou semanas, há semanas na verdade, após o trauma, e elas podem ocorrer por diversas causas, né? Ou por sepse, ou por falência de órgãos vitais. Elas podem estar combinadas também, a sepse com a falência dos órgãos vitais. A sepse vai ser realmente uma reação contra uma infecção, muitas vezes uma infecção generalizada. Ao falarmos de segurança da cena, é crucial que a gente traga a importância dessa fiscalização da cena, porque sem ela, todo o atendimento pode ficar comprometido. Se o profissional ele não faz essa análise, ele pode comprometer o atendimento, pode comprometer a sua integridade física e até agravar mais o quadro do paciente. Então é necessário, primordialmente, fazer uma análise preliminar do local antes de intervir. O profissional ele deve identificar riscos potenciais, como tráfego, instabilidade estrutural, presença de substâncias perigosas, incêndios ou violência. Ele deve criar uma zona segura para proteger a equipe e a vítima, e também as pessoas curiosas que ficam em volta. Avaliar a presença de fios elétricos, gases tóxicos, enfim, todos esses agentes que possam causar algum dano. Além dessa análise, o profissional deve também munir-se de EPIs, são equipamentos de proteção individual. Os macacões, jaquetas, eles devem ter essa alta visibilidade. A gente vê nas imagens roupas que são laranjas, né, para chamar a atenção, alta visibilidade. Elas precisam ser resistentes a chamas, a produtos químicos, e as botas elas têm que ter uma piqueira e um solado antiderrapante. Eles devem usar, em caso de contato com perfuro cortantes ou algo do tipo, uma luva mais robusta, de couro ou Kevlar, que proteja realmente contra esses cortes e abrasões. Em caso de um local onde haja poeira ou fumaça, uma máscara cirúrgica, respiradores,
Proteção facial também é muito crucial. Um óculos de proteção, protetores faciais, para evitar respingos, impactos, capacetes com viseiras. A equipe, visando a biossegurança, deve também favorecer a utilização da técnica asséptica e proporcionar materiais adequados no manuseio do paciente, como os drenos, os tubos e as sondas. Essas ações têm a intenção de prevenir uma futura infecção do paciente, uma posterior infecção hospitalar ou mesmo uma infecção do profissional. Trazemos também como tópico de grande importância a segurança do paciente, que é prevenir os danos secundários advindos de alguma ação do profissional ou do ambiente. Nesse momento, o princípio da não agressão vai dominar. É através dele que nós estabelecemos limites para com o paciente, para que ele não seja lesado de nenhuma forma fisicamente, para que seu caso não se agrave. Exemplo, é um paciente que está se debatendo de dor. Temos que tomar muito cuidado mesmo, para que, ao tentar controlar esse paciente, a gente não cause um dano maior, ou ao se debater, esse paciente não se cause um dano maior. Então, é necessário cuidado, é necessária atenção, um bom manejo desse paciente para que o caso não seja agravado. Posteriormente, nós vamos abordar mais sobre o controle da cervical e a importância dele para não gerar lesões secundárias. Dando seguimento ao atendimento inicial politraumatizado, após a avaliação de segurança tanto dos profissionais envolvidos quanto da vítima e da cena, nós agora vamos seguir com o protocolo X-ABCDE. Nesse protocolo, nós podemos ver que a nossa prioridade inicial, que seria o X, é com a contenção de hemorragias graves, porque a partir de análise epidemiológica, nós podemos perceber que o que mais mata em casos de trauma são as hemorragias graves. Então, seguindo a lógica de que devemos priorizar o que mais mata, nossa prioridade inicial é justamente com as hemorragias. Assim, precisamos primeiro identificar o local da hemorragia, para então saber como prosseguir. No caso de ser uma hemorragia simples, nós devemos realizar a compressa, podendo ser com gases, ou então com compressas, ataduras, ou então até mesmo com pano limpo, caso na região da cena, na hora, lá no ambiente, nós não tenhamos na nossa disposição o uso de gases, ataduras, compressas, um pano limpo pode servir para realizar essa pressão. Então é importante realizar a pressão direta no local, para conter a hemorragia e evitar o escape sanguíneo até que a ajuda chegue. Isso, óbvio, porque nossa primeira atitude é sempre chamar a ajuda, ligar para 192, Enquanto a ajuda não chega, nós precisamos realizar a contenção da hemorragia. Caso seja hemorragia simples, uma pressão direta pode resolver. Mas caso você precise, não consiga na hora ficar segurando o tempo todo fazendo a pressão com as mãos, também podemos utilizar a bandagem israelense, ou então a compressa curativo compressivo, que vão fazer esse efeito da compressa sem você precisar realizar a pressão mecanicamente com suas mãos. Ou então, caso seja um ferimento mais profundo, mais penetrante, devemos realizar o preenchimento de toda a ferida com compressas, com gases, para que consiga realizar uma pressão 360 graus ao redor da ferida e evitar hemorragias. Caso seja uma hemorragia mais grave em extremidades, principalmente, podemos fazer uso de torniquetes de extremidades, que devem ser aplicados preferencialmente na região mais próxima da raiz das extremidades. Caso seja nos membros superiores, é ideal que o torniquete seja aplicado na região axilar, ou então, caso seja nos membros inferiores, o ideal é que o torniquete seja aplicado na região inguinal. Após isso, fixaremos o velcro do torniquete, de maneira a deixá-lo bem preso nos membros tanto inferiores quanto superiores, e depois girar o molinete do próprio torniquete para que impeça o fluxo arterial e interrompa o sangramento. Após feito isso, depois que a gente conseguir interromper esse fluxo arterial e o sangramento, precisamos checar os pulsos periféricos, caso seja no membro superior, por exemplo, checar o pulso radial, para que tenhamos a certeza de que o fluxo sanguíneo foi interrompido, Mas o marco mais visível mesmo, para saber se o torniquete foi bem aplicado, é realmente o interrompimento da hemorragia. O sangue vai parar de fluir. Após garantir que o torniquete foi aplicado de maneira correta, é importante nós prendermos qualquer extremidade que esteja solta do torniquete para evitar que ele seja folgado de maneira sem querer, no transporte do paciente, por exemplo. Então, nós precisamos prender quaisquer extremidades que estejam soltas do torniquete e, além disso, anotar o horário também de que o torniquete foi feito para que tenhamos um controle melhor do paciente. Agora vou passar um vídeo para que vocês consigam visualizar melhor como deve ser feita a aplicação do torniquete de maneira eficiente. Para que vocês observem e guardem isso na memória. Então, aqui o Vitor, vamos simular que ele tem um ferimento no braço ou no antebraço, e eu vou fazer a aplicação do torniquete para que eu consiga controlar essa hemorragia. Da mesma forma que eu disse para vocês anteriormente, ele já está pronto para atendimento, ou seja, de pronto emprego. Eu fiz a dobradura dele, deixei ele todo livre de morsas, estiquei ele direitinho e guardei ele no meu equipamento. Fica no meu case, fica na bolsa, fica na pochete, no colete, dependendo com que você trabalha. Vou abrir. O Vitor tem um ferimento,
eu vou pedir para ele ter calma, Vitor, vou te ajudar, vou aplicar um torniquete. No caso do Vitor, diferente da perna, eu posso fazer isso aqui. Se eu sentir que esse ferimento é muito importante e tem muita deformidade, laceração, eu posso abrir também e aplicar o torniquete como eu faço na perna. Quem vai decidir isso, gente? Quem decide isso é exatamente quem aplica. Você observa a lesão, vê se ela está muito deformada, pode ter uma fratura, então não precisa movimentar muito. Vamos fazer ele de pé para que vocês possam ver melhor. Deveria fazer deitado? Poderia fazer de pé, posso até fazer sentado. Até na autoaplicação eu faria sentado em mim, então não necessariamente não precisa estar deitado. Tá bom? Passo a alça do torniquete para mim, dessas vezes aqui, ó, preste atenção que quando eu aplico em mim a autoaplicação, eu traciono o torniquete para o centro do meu corpo. Quando eu aplico em uma outra pessoa, ó, eu pego o torniquete e puxo para cá. Quando eu faço a tração, é porque eu estou fazendo força de tração. Quando eu estou aplicando em mim, eu faço tração para dentro. Aqui eu estava tração para fora. Ajustei esse torniquete no braço do Vitor. Verifico se ele tem folgas, ou seja, o ajuste dele está perfeito, pode ser por cima da camisa, pode ser por baixo da camisa. Se tivesse de camiseta sem camisa, poderia. Se tivesse de camisa de manga longa, desde que não tivesse nada que atrapalhasse a aplicação. Verifico o ajuste. Pronto. Está bem ajustado, não tem folga. Vou apertar o torniquete. Não vou conseguir dar mais de 3 voltas, porque esse torniquete já está ajustado, exatamente por isso que eles funcionam. Essa é uma técnica que as pessoas evitam de falar, ou às vezes esquecem de fazer um comentário, que é a aplicação com um perfeito ajuste. Quando você faz um perfeito ajuste, ó, ele já está aqui preso. Eu não consegui dar mais de 2 voltas. Certeza que já tem aqui. As veias já começam a aparecer porque o retorno sanguíneo não tem. Então ela começa a fazer protuberância aqui. Elas ficam túrgidas, tá bom? Acabei de aplicar. Verifico se o sangramento existe no membro que estava sangrando e verifico o pulso distal. Se tem pulso distal, eu tenho que fazer mais um aperto adicional. Se não tem pulso distal, tem ausência, a aplicação do torniquete está correta. Eu posso terminar a aplicação aqui, passando a fita, completando a fita. Marcelo Herculano, por que precisa terminar a aplicação? Por que você já não fecha o torniquete? Tem uns detalhes importantes, gente. Isso aqui não é simplesmente porque eu gosto de ser perfeccionista. Quando você está no ambiente pré-hospitalar, um atendimento grave, correndo com a vítima estressado, se você deixa uma ponta, e aqui eu vou tirar para vocês verem, deixar a ponta aqui solta e acha que esse time aqui só fixa para poder botar o horário e prender o molinete não vai soltar sozinho daqui. Mas se alguém que for atender o Vitor, depois que eu transmiti ele para a ambulância, para outro colega que chegou para atender, e esbarrar aqui, ó, que pode grudar em qualquer parte da roupa de alguém e fizer isso aqui, ó, o torniquete folgou. Após conter as hemorragias externas graves, nós vamos dar continuidade ao protocolo XABCDE pela letra A, que é justamente para garantir que as vias aéreas estão livres e garantir também a proteção da coluna cervical e vertebral. Com isso, na letra A, nessa etapa, nós vamos primeiramente também fazer a abordagem inicial, nos identificando para o paciente, né, caso ele esteja consciente, e também pedindo para que ele se comunique com a gente, porque o ato de falar também já é interessante, porque conseguimos avaliar se as vias aéreas estão livres. Se o paciente consegue falar, consegue se comunicar, é porque as vias aéreas estão livres, então já temos menos uma preocupação e podemos conseguir prosseguir com o atendimento. E além disso, nós também vamos fazer a avaliação, né, a palpação da cabeça, principalmente para avaliar alguma região dolorosa. Também podemos fazer a avaliação do alinhamento da traqueia, também para garantir se as vias aéreas estão livres, e também da dilatação da jugular, porque caso seja dilatado, pode indicar um sinal clínico associado à insuficiência cardíaca. Após garantir que as vias aéreas estejam livres, nós vamos partir para a proteção da coluna cervical por meio do uso do colar cervical, que ele vai imobilizar o pescoço da vítima para garantir que, caso haja alguma fratura nessa região do pescoço, consigamos evitar danos nervosos, né, a partir de lesões nessa região. Partindo para a etapa B, nós vamos fazer a avaliação de uma boa ventilação. Precisamos garantir que a vítima está ventilando bem. Para isso, vamos fazer a avaliação do tórax. Vamos fazer a inspeção, né, da região do tórax. Vamos fazer a palpação para avaliar se tem alguma região dolorosa. Vamos avaliar também a expansão do tórax para ver se os pulmões estão expandindo e contraindo de maneira eficaz. A simetria também para ver se tem um pulmão funcionando certo e outro não, comparando com outro, para ver se a ventilação está igual em ambos os pulmões. E após garantir uma boa ventilação, nós vamos partir para a etapa C. Na etapa C, nós vamos avaliar a circulação da vítima. Para isso, precisamos primeiramente avaliar a pele, para ver se todas as regiões, principalmente as extremidades, estão sendo bem perfundidas. Nisso, nós vamos avaliar o tempo de enchimento capilar, a temperatura e a textura da pele, né? Caso a pele seja fria, pegajosa e o tempo de enchimento capilar esteja lento, a gente precisa, né, ter ciência de que isso pode indicar um sinal de choque. Então, temos que adiantar o atendimento, né, para que o paciente consiga receber ajuda o mais rápido possível. Além disso, considerando, né, que o paciente não está em parada cardiorrespiratória, nós vamos fazer a aferição do pulso radial, né, para ver se está chegando sangue nas extremidades, né, para avaliar também a perfusão, e também a avaliação tátil do abdômen e da pelve, também para já fazer uma busca por quaisquer outras hemorragias, principalmente hemorragias internas, né, que nós não avaliamos na etapa X. Porque a etapa X foi de hemorragias externas graves, já nessa etapa C, nós podemos fazer a avaliação de hemorragias internas por meio dessa análise do abdômen e da pelve. No caso da pelve, caso a vítima
né, relate a dor ao toque e movimentação, é importante também realizarmos a imobilização da pelve para evitar fraturas. Já na etapa D, nós vamos avaliar a disfunção neurológica. Nessa etapa, nós vamos fazer a inspeção das pupilas, as quais precisam estar isocóricas e fotorreagentes, ambas, né, de maneira igual. Além disso, nós também vamos fazer a análise da abertura ocular e da resposta motora. Nisso aí, a gente já vai poder aplicar a escala de Coma de Glasgow para avaliar, né, essa disfunção neurológica e conseguir ver se a pessoa está reagente, né, aos comandos verbais, se a pessoa consegue mover seus membros e avaliar seu nível de consciência. Na última etapa, né, também nós vamos fazer a exposição total do paciente, que realmente é expor, né, todo o corpo do paciente, tomando cuidado sempre com as regiões íntimas, para buscar, né, quaisquer outras lesões ou fraturas. Caso haja alguma outra fratura, é importante a gente imobilizar, né, com o uso de talas, para evitar que a fratura piore, até que, né, a ajuda chegue. Com o uso da prancha, a gente vai fazer a técnica de rolamento e pranchamento da vítima para a viatura, né, e também nessa etapa é importante manter o controle da cervical, que a gente realizou lá na etapa A. Então, o colar cervical vai continuar sendo usado. Também, caso esteja com outro socorrista, também é importante que ele continue fazendo o controle da cervical com o uso das mãos, para realmente evitar que haja qualquer movimentação nessa região. E aí, com isso, a gente vai rolar a vítima para a prancha da viatura, para que ela consiga ser transportada com segurança até o hospital e consiga prosseguir com os atendimentos. Agora, também trouxe outro vídeo que mostra de maneira objetiva e direta como esse protocolo, no protocolo XABCDE, é feito na prática. Beleza, galera, vou fazer uma avaliação rápida, então, fazendo uma busca por hemorragia sanguinante. Na ausência dela, vou me aproximar, fazer o controle cervical, abordar essa vítima, me identificar para ela, ver se ela está consciente, inconsciente, responsiva ou não. Nesse caso, vítima responsiva, a segunda socorrista chega, aborda, faz o controle cervical para mim. Vou fazer uma busca pela cervical, engordamento jugular, alinhamento da traqueia. Peço para ela se ela tem alguma coisa na boca que jogue fora. Vou fazer uma palpação no crânio, buscando por um possível TCE. Na sequência, colocação, então, do colar cervical. A colega vai dar uma pequena elevada na cabeça dela para mim passar o colar com maior facilidade, sem movimentar a cervical da vítima. A vítima recebeu o colar. Se tiver inconsciente, ela vai ganhar Guedel. Se tiver consciente, agora apenas o O2. O O2 vai encaixado, então, embaixo do queixo da vítima aqui, prensado no colar. Prendo a máscara no colar e dou sequência na avaliação. No B, busca pela respiração, avaliação do tórax da vítima pela expansão, expansividade ok, simetria ok, preenchimento do tórax quando ela respira, do pulmão ok. Faço a busca tátil agora, dos dois lados, buscando bem os arcos costais, o externo, desviando a mama da vítima feminina. Faço essa busca, então, uma busca visual, se for possível, procurando por um possível edema subcutâneo, aqui se apresentando em pele, talvez. Na sequência, eu vou para o C, vou checar pele, pulso, perfusão, abdômen, vou dividir em 4 partes e vou apertar então as 4 partes, os 4 quadrantes. Na sequência, a pelve fazendo o fechamento da mesma. Uma vez identificado uma possível lesão abdominal, dor abdominal, rigidez, distensão baixo ventre, eu já tenho que agilizar o atendimento aqui. Pele úmida, fria, pegajosa, sinal de choque, tenho que agilizar o atendimento. Vítima com dor na pelve ou crepitação em pelve, já vou fazer o fechamento da mesma para evoluir para o D. No D, então, vou fazer a parte da avaliação das pupilas, isocóricas, anisocóricas, midriáticas ou em miose. Nesse caso, vítima com as pupilas isocóricas, 100% reagente à luz, ok? Peço para ela, senhora, levanta a mão direita para mim. Levantou a mão direita, consegue apertar minha mão? Ótimo, beleza. Agora levanta a mão esquerda. Beleza, consegue apertar minha mão? Ótimo. Motricidade e mobilidade dos membros superiores está ok. Senhora, consegue levantar a perna direita? Ótimo. Consegue empurrar minha mão? Beleza, consegue puxar? Beleza. Motricidade e mobilidade ok. Senhora, consegue movimentar a perna esquerda? Beleza. Consegue empurrar minha mão? Ótimo. Consegue puxar? Beleza. Então, resposta verbal, resposta motora, resposta ocular, ok. Motricidade e mobilidade, ok. Agora eu vou pro E. É o momento que eu vou rolar, vou pranchar essa vítima. Ou se tiverem 3 socorristas e a opção for a cavaleira, é o momento que eu vou fazer a cavaleira, colocar na viatura e dar sequência no atendimento. E se tiver alguma parte que ela não consiga, exemplo, não consegue movimentar o braço esquerdo, é o momento que eu vou ir lá no braço esquerdo agora, vou olhar esse braço porque ela não consegue movimentar. Se tiver uma possível fratura, vou imobilizar. Vou, se necessário for na cena, que já pegar um acesso, já começar a infundir o volume e fazer uma avaliação um pouquinho mais detalhada. Durante o rolamento, vou avaliar a cervical dela, toda a coluna vertebral dela e as costas por buscar por possíveis fraturas ou lesões. Na sequência, já coloco na prancha, coloco na viatura e dou sequência ao atendimento. Dentro da viatura, agora, a reavaliação e a avaliação secundária. Olá, meu nome é Maria Luzinete e vou falar um pouco sobre a avaliação secundária. Bem, após a avaliação primária, realiza-se a avaliação secundária, que foca na identificação de lesões ou condições adicionais que não foram detectadas inicialmente. Para isso, utiliza-se da anamnese, história do paciente, usando o método Sampler, o que é possível obter informações críticas, como S de sinais e sintomas, A de alergias, M de medicamentos em uso, P de passado médico relevante, L de última refeição e R de eventos que precederam o trauma.
Lembrando que também faz exames físicos detalhados e inspeção completa da cabeça aos pés para identificar lesões, fraturas, queimaduras ou outros sinais de trauma que possa ter sido omitidos na avaliação inicial. Lembrando que todos esses indicadores vai facilitar quando o paciente dá entrada no hospital, principalmente se ele for fazer algum procedimento mais complexo, como exames mais detalhados como ressonância, tomografia e até mesmo fazer cirurgias. Agora eu vou citar alguns princípios de imobilização e em seguida mostrar algumas técnicas que envolvem esses princípios. 1. Presunção de lesão até que se prove o contrário. 2. Imobilização da coluna cervical. 3. Estabilização e imobilização completa da coluna vertebral. 4. Imobilização de fraturas. 5. Manutenção do alinhamento corporal. 6. Movimentação mínima. E 7. Reavaliação constante. E 8. Retirada da prancha rígida. Materiais para imobilização em politraumatizados. Para a imobilização da coluna cervical, usa-se colar cervical rígido, vários tamanhos ou ajustáveis. Coxis laterais para a cabeça, com espumas estabilizadoras. Usa tiras, fitas de velcro ou bandagens para fixação da cabeça. Já a imobilização corporal na coluna torácica e lombar, usa-se prancha longa rígida, espinhal, madeira, plástico ou material radiotransparente, maca rígida ou com colchão de vácuo, ideal para transporte prolongado, tirantes ou fitas de fixação para o tronco, pelvis e pernas. Colchão a vácuo, melhor conforto e imobilização anatômica para o paciente. Protetores de cabeça ou estabilizadores laterais. Já para imobilização de fraturas, utiliza-se telas moldáveis, telas pneumáticas infláveis para membros superiores e inferiores, telas rígidas de PVC, alumínio ou madeira, tela de tração para as fraturas de fêmur, ataduras e bandagens elásticas para a fixação das telas e espuma ou almofadas para o conforto e estabilização do paciente. Agora eu vou falar um pouquinho de algumas técnicas de imobilização de politraumatizados. Estabilização cervical manual imediata. Coloque as mãos nas laterais da cabeça, mantendo o alinhamento da cabeça com o tronco. Posição neutra, sem forçar a hiperextensão ou flexão. Diga à vítima, se consciente, para não mover a cabeça ou o pescoço. Já no colar cervical, enquanto o socorrista mantém a estabilização, o outro abre o colar. Coloca a parte posterior do colar entre a cabeça e a cintura escapular, sem mover o pescoço da vítima. Ajusta a parte frontal por baixo do queixo e fecha. Colar cervical deve suportar o queixo, mas não impedir a respiração. Os socorristas continuam a manutenção manual até que o colar esteja firme e fixado no paciente. Depois da imobilização da coluna cervical, faz-se a técnica de rolamento em bloco para posicionar a prancha longa. O objetivo é virar a vítima, mantendo a estabilização manual com a mínima movimentação da coluna. Enquanto um profissional mantém a estabilização neutra e alinhamento da coluna, um segundo profissional se ajoelha a nível da porção média do tórax da vítima. E um terceiro profissional se ajoelha a nível dos joelhos da vítima. É necessário manter os braços da vítima alinhados e próximo ao corpo, com a palma da mão virada para dentro. A vítima é segurada a nível dos ombros e dos quadris, mantendo a coluna em posição neutra e alinhada, e rodada em bloco para o lado que não tenha lesão. A prancha longa é segurada contra o dorso da vítima, com a extremidade inferior entre os joelhos e o tornozelo do paciente, que é rodada em bloco em direção à prancha e depois abaixada para o chão. Em seguida, segura a vítima pelos ombros, pelve e membros inferiores e movê-la para cima e lateralmente sobre a prancha, de modo que a cabeça fique no topo da prancha. A estabilização neutra e alinhamento da coluna deve ser mantido sem tracionar a cabeça ou pescoço. É necessário também utilizar cintas tirantes, que deverão estar preferencialmente no tórax, na pelvis
sobre as cristas ilíacas, acima e abaixo dos joelhos. Lembrando que as que forem colocadas no tórax inferior e no abdômen inferior não poderão estar ajustadas em demasia para não impedir a excursão do tórax e nem promover aumento da pressão intraabdominal. Com o paciente já imobilizado e fixado na prancha, faz o movimento sincronizado. É necessário que tenham 4 socorristas para poder levantar o paciente e colocá-lo na ambulância. Imobilização de fraturas de membros superiores e inferiores. É necessário que remova pulseira, braceletes, relógios, tornozeleiras, anéis ou qualquer outro adorno. Avaliar a sensibilidade, perfusão e pulso do membro afetado, antes e depois da imobilização. Aplicar delicada tração alinhada no membro afetado e, se necessária, rotação para a posição anatômica, que deverá ser mantida com a aplicação de talas e ataduras. Lembrando que não pode forçar realinhamento quando o pulso periférico da extremidade estiver presente. E é necessário também o dispositivo tala, que deve imobilizar uma articulação acima e uma abaixo da lesão, com prévio acolchoamento sobre as proeminências ósseas, que serão cobertas por este dispositivo. E utilizar também faixas crepe ou tirantes para fixação das talas. Erros comuns no atendimento inicial ao politraumatizado. O primeiro deles é a falta de sistematização da abordagem inicial, ignorar a sequência XABCDE e priorizar lesões visíveis em vez das ameaças imediatas à vida. O ATLS enfatiza que a avaliação primária é soberana e só depois se faz uma avaliação secundária. Outro erro é negligenciar a segurança da cena, entrar em locais perigosos antes da estabilização do ambiente. Entrar numa cena insegura expõe a equipe e o paciente a risco. Interrompe atendimento subsequente por necessidade de evacuação. Como consequência, temos que a equipe fique impossibilitada de agir, podendo haver mais vítimas e também pode haver atraso no socorro. É importante avaliar rapidamente a cena antes de aproximar-se. Se necessário, é importante sinalizar e isolar o local, pedir apoio a policiais ou bombeiros, e só entrar em cena quando esta estiver segura. Outro erro é a imobilização incorreta da coluna cervical. Não estabilizar manualmente antes da colocação do colar cervical, uso inadequado de tamanhos de colar permitindo movimentos cervicais, retirada precoce da prancha rígida sem confirmação de estabilidade vertebral. É importante considerar lesão cervical e mecanismos como desaceleração e pacto de cabeça ou pescoço, manter imobilização em linha neutra, colar cervical, suporte de cabeça ou taubas quando indicado, até que o C-spine seja liberada por imagem ou avaliador qualificado. Manejo inadequado das vias aéreas é outro erro comum. Falta de controle cervical durante a intubação, não considerar intubação precoce em pacientes com rebaixamento de consciência e aspiração ineficaz e má avaliação de obstrução. É um erro porque as vias aéreas comprometidas podem levar a hipóxia, que podem causar parada e dano cerebral em minutos. Técnicas incorretas, como manobras bruscas e intubação mal indicada, podem agravar a lesão cervical. Erros específicos são não reconhecer vias aéreas comprometidas com obstrução parcial ou aspiração, tentar intubação sem preparação ou backup, forçar manipulações que movimentam a coluna sem proteção. Por isso é importante seguir o algoritmo XABCDE. Outros erros comuns são demora no controle de hemorragia externa, ignorar o X da sequência, não utilizar torniquetes quando indicados ou aplicá-los de forma incorreta. Hemorragia não controlada é a causa imediata de morte evitável no trauma. Erros comuns são demora para reconhecer hemorragias insanguinantes, tentativa de ganhos polêmicos excessivos sem controlar fonte, não usar torniquetes quando indicado, remover curativos ao transportar. Por isso é importante priorizar o controle imediato, com compressão direta, torniquete para membros ou tamponamento, sinalizar a necessidade de cirurgia. Reanimação polêmica inadequada também é outro erro. Infusão excessiva de cristalóides, levando à diluição e piora de coagulopatia, não seguir o conceito de hipotensão permissiva e hemorragias controláveis. Volumes excessivos antes do controle cirúrgicos podem aumentar o sangramento por desfazer coágulos. Volumes insuficientes mantêm hipóxia, levando ao lesionamento de órgãos. Por isso é importante seguir princípios de ressuscitação pragmáticos. Controlar fonte, cirurgias hemostáticas, usar transfusão precoce de sangue, sangramento massivo, conforme protocolos locais, e evitar grandes volumes de cristalóides sem controle. Falta de reavaliação contínua, também é outro erro. Não repetir o exame físico e os sinais vitais após intervenções. Lesões secundárias frequentemente são descobertas apenas tardiamente por falha de reavaliação, ou seja, erro de triagem secundária. O mau registro e comunicação falha também é outro erro. Transferências sem informações completas, exames, radiografias, histórico de documentação.
Perda de informações críticas, como mecanismo de lesão, sinais vitais flutuantes, intervenções realizadas, gera decisões erradas na continuidade do cuidado. Por isso, é importante usar o padrão SBAR, ou SBAR. O SBAR é uma ferramenta de comunicação estruturada originalmente desenvolvida na área da saúde, que tem como objetivo padronizar e melhorar o controle de informações, principalmente em momentos de transição de cuidados, como a passagem de plantão. Sua sigla representa 4 elementos chaves: o S de situação, o que está acontecendo no momento; o B, background, que é o histórico, qual é o histórico clínico ou contexto que levou a essa situação; o A de avaliação, qual é a sua avaliação da situação, quais os achados clínicos e resultados de exames; e o R de recomendação, o que você recomenda ou precisa que seja feito; ou a utilização de checklists de transferência, documentar intervenções, horários e pessoas responsáveis. Agora temos as condutas proibidas: remover colar cervical ou imobilização sem confirmação radiológica, realizar manipulações bruscas ou movimentar paciente politraumatizado sem estabilização, adiar controle de hemorragias graves para obtenção de exames, retirar o paciente da prancha rígida antes de descartar lesões de coluna, proceder à intubação sem proteção cervical adequada, usar grandes volumes de soro fisiológico em choque hemorrágico sem controle da hemorragia, deixar o paciente exposto por longos períodos, causando hipotermia, atrasar a transferência para o centro de referência por exames não essenciais ou administrar sedativos sem garantir via aérea pérvia e ventilação assistida. Certo, agora vamos ao checklist. Primeiro, preparação e segurança da cena. Antes de qualquer contato, o ATLS determina que a segurança da equipe e do ambiente é prioridade. Deve-se avaliar riscos, usar EPIs completos, definir funções na equipe e garantir o material necessário. Nenhuma manobra deve ser iniciada até que a segurança da cena seja confirmada. Depois, o controle de hemorragias exsanguinantes, que significa identificar e controlar sangramentos externos graves antes de iniciar o ABCDE. Usa-se compressão direta, curativos compressivos e, se necessário, tourniquet proximal à lesão. Também se avalia a necessidade de mobilização temporária. Agora, via aérea com controle cervical. O foco é assegurar a perviedade da via aérea e mobilizar a coluna cervical. Aplica-se tração mandibular, sem hiperextensão do pescoço, remove-se obstruções e aspira-se secreções. Se necessário, usa-se cânula orofaríngea e instala-se colar cervical rígido, corretamente ajustado. É importante manter via aérea sem mover a coluna. A segurança cervical é obrigatória até que a lesão seja descartada radiologicamente. Agora vamos para o B. Respiração e ventilação. Avalia-se expansibilidade torácica, simetria respiratória, murmúrio vesicular e busca-se sinais de pneumotórax, hemotórax ou tórax instável. O oxigênio deve ser administrado a 100% e o tórax deve ser imobilizado em caso de fratura de arcos costais. Depois, circulação e controle de hemorragias, que é o C. Avaliar pulso, perfusão e enchimento capilar, identificar sinais de choque hipovolêmico, como taquicardia, pele fria ou sudorese, controlar hemorragias externas, iniciar acesso venoso calibroso bilateral e reposição volêmica, e imobilizar fraturas longas, como fêmur, antes da movimentação. É importante tratar o choque hipovolêmico presumido como hemorrágico até que se prove o contrário. Agora vamos para o déficit neurológico, que é o D. É importante aplicar a escola de coma de Glasgow, avaliar pupilas e manter alinhamento cervical. Qualquer rebaixamento de consciência exige atenção imediata via aérea e oxigenação. Alterações neurológicas podem indicar hipóxia, hipotensão ou lesão intracraniana, que devem ser detectadas precocemente. Depois temos exposição e controle do ambiente, que é o E. É importante remover as roupas cuidadosamente, sem movimentar a coluna e examinar toda a superfície corporal. Proteger o paciente contra hipotermia, com cobertas e ambiente aquecido e evitar exposição prolongada durante o transporte. Agora temos imobilização e transporte, realizar rolamento em blocos com no mínimo 5 socorristas, alinhar o paciente em eixo neutro e fixar head blocks e tirante de paranha. Após imobilização, reavaliar a ventilação e circulação e documentar o tipo de transporte. Movimentação só deve ocorrer após estabilização e checagem de todos os parâmetros vitais. E por último, reavaliação contínua. Repetir o XABCDE a cada movimentação, transporte, alteração clínica e monitorar sinais vitais e garantir um handoff estruturado ao hospital.